Então, bom dia, irmãos, a todos. Vamos começar a nossa EBD. Vou começar orando, não tenho nem orado quando começo, então vamos começar orando, pedindo ao Senhor que abra nossas mentes e os nossos corações, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, abrindo nossas mentes, nossos corações, Senhor, para entender e compreender a Tua palavra, Senhor, entender o que o Senhor requer, o que o Senhor quer de nós, Senhor. E que possamos, Deus, cada dia mais e mais querer, Senhor, aprender e estar mais perto de Ti, Senhor, Te adorando, Te louvando, Senhor, com excelência, porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra. E que seja um prazer, Senhor, Te conhecer e prosseguir Te conhecer. Essa é a oração que eu Te faço, em nome de Jesus. Amém. Então, semana passada nós falamos um pouco sobre a paixão de Deus pela santidade e continuamos dando um panorama da Bíblia como um todo. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus 10, que Hebreus 10, do versículo 1 ao 4, resume bem o que a gente aprendeu semana passada. Que diz assim, a versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas eu creio que os irmãos vão pegar a ideia. Diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados, ou de cordeiros. Enfim, esse é mais ou menos o resumo. Os sacrifícios que eram oferecidos, os bodes, os cordeiros, os touros, o sangue deles, que fazia a substituição, o sacerdote, ele primeiro expiava o seu próprio pecado e depois o resto do povo. Então ele botava a mão sobre a cabeça do animal, como representação da transferência da culpa, e o sangue do animal simbolizava uma purificação. Porém, isso era repetido todos os anos. E se era repetido, era porque não purificava inteiramente, completamente a todos. Não tinha esse poder de expiar, de purificar o pecado. Senão, eles não precisavam fazer todos os anos isso. Então, o próprio Deus, e é a lição de hoje, ele oferece, ele proporciona um caminho para o perdão dos pecados e de acesso a ele. Porque, como eu disse, os outros povos, eles faziam sacrifícios apenas para apaziguar uma divindade. Porém, o povo de Israel, Deus os ensinou que não apenas o apaziguava, não apenas aplacava um pouco da ira de Deus, mas como ele queria também um relacionamento, não só perdoar, mas ter um relacionamento. Isso que diferenciava Israel dos demais povos. O Deus de Israel também queria um relacionamento com eles. Mas, como Deus é santo, justo e bom, como a gente aprendeu semana passada, ele é tão santo que ele não pode ver o mal, que ele não pode ver o pecado. Então, como que um Deus santo tem um relacionamento com pecadores? A gente vai ver hoje. E para começar a lição de hoje, que é o Redentor prometido, que é Cristo, eu quero te levar a uma reflexão.
Você tem esperança? Quais são as suas esperanças? Quais são as suas expectativas? Elas são bem definidas? Você espera em quê? Você aguarda o quê? Aonde a sua esperança está apoiada? Onde a sua esperança está depositada? Nesses dias tão ruins, tão complexos, tão difíceis, aonde está a sua esperança? Muitos dos nossos problemas, se não a sua grande maioria, seus 90, 99% dos nossos problemas, eles surgem porque nós vinculamos, nós acreditamos, nós colocamos nossas esperanças a coisas que não foram feitas para suportá-las, coisas que afundarão como pedra na água e nos levarão junto. Algumas coisas são até extremamente promissoras de início, mas acabam se revelando como caprichos passageiros, ou até algo pior. Então, neste mundo, não é apenas na política que nós temos promessas feitas e não cumpridas, mas sim em quase todas as esferas. E nós temos a tendência a colocar nossas esperanças, como eu disse, em coisas que vão afundar, em coisas que não são capazes de suportá-las. Seja esperança em um relacionamento, no seu esposo, na sua esposa, no seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seja em seus amigos, seja em seus filhos, seja em uma profissão, em um curso, em uma faculdade, em um emprego, em algum político. A gente tende a colocar nossas esperanças nisso. Só que essas coisas não são capazes de suportar tamanha expectativa que a gente coloca no outro. Por isso que muitos dizem que casamento não é feito para te fazer feliz, porque você não pode colocar em uma outra pessoa tamanha responsabilidade, uma responsabilidade enorme de te fazer feliz, até porque nós nunca estamos satisfeitos. Em Eclesiastes isso. Então não tem como você botar em uma outra pessoa tamanha responsabilidade. Então, por conta disso, nós devemos nos voltar para Deus. As nossas esperanças, as nossas expectativas devem estar em Deus. Por quê? Porque o Senhor nos formou, nos criou e nos conhece muito bem. Em Salmos 33, versículo 3 ao 15, diz assim: Deus dos céus olha o Senhor, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O Senhor sabe exatamente qual é o mecanismo que a gente funciona. Como se eu criasse uma máquina, ou quem cria uma máquina sabe muito bem como ela funciona, porque ele fez cada peça, ou quem programa, quem faz programação de computador, os softwares, né, ele sabe como que vai funcionar, porque ele colocou lá a lógica. Se for sim, aparece isso, se a pessoa colocar não, aparece isso, né? Tem toda aquela lógica. Então Deus sabe muito bem, porque Ele nos criou, nos formou. Então Ele sabe exatamente como a gente funciona. E Ele sabe exatamente aonde nossas esperanças devem estar colocadas, depositadas. E o Antigo Testamento nos dá a resposta onde deve estar esta nossa esperança. E no Novo Testamento, essa promessa de esperança se cumpre. A nação de Israel, ela passou por altos e baixos. E mesmo depois de libertos do exílio babilônico, como a gente viu, que eles foram levados como cativos, como escravos pela Babilônia, 70 anos depois, centenas de anos depois, eles voltaram 70 anos depois de Babilônia. Mas alguns anos depois, centenas de anos depois, um outro invasor o esmagou de novo, que foi o poderoso Império Romano,
que comandava o mundo naquela época, que foi mais ou menos na época que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, Israel ele era dominado pelo Império Romano. Eram eles quem incomodavam, eram eles quem... Eles respeitavam as tradições, as leis judaicas, mas eram eles quem mandavam ali. E decepção e desespero caminhavam lado a lado, porque, como eu disse na outra aula, eles estavam esperando o Redentor. Eles não achavam que Jesus ia vir ou não, eles tinham certeza que Jesus ia vir. Jesus ia vir. E cadê todas as esperanças de antes, quando o Império Romano estava ali nos dominando? O libertador não viria nunca? A comunhão com Deus jamais seria restaurada? Quando o mundo de fato seria corrigido? E Deus tinha prometido isso tudo ao seu povo, que lhes restauraria. Os profetas, apesar deles trazerem sempre a sentença, o juízo, a condenação de Deus, conforme estiver na versão da sua Bíblia, eles sempre traziam também uma mensagem de esperança, que um dia aquilo tudo seria restaurado. A comunhão com Deus seria restaurada, Israel seria restaurado. Então, eles estavam esperando isso. E Deus cumpriu as suas promessas no Novo Testamento. Talvez não como eles esperavam, ou talvez não como eles não têm, quer dizer, talvez eles não tenham interpretado muito bem como que Deus ia fazer isso. Mas Deus cumpriu. E o libertador prometido, que é Cristo, viria? Sim, claro, e ele veio. E, inclusive, ele é aquele que cumpre a promessa e é o centro de todo o Novo Testamento, que é Jesus. E caminhando um pouco pelo Novo Testamento, em Atos, e nos 4 evangelhos, porque o Novo Testamento ele compõe de 27 livros. A Bíblia é um conjunto de livros, é como se fosse uma biblioteca. O Antigo Testamento tem 39 e o Novo Testamento tem 27 livros. E os 4 primeiros, que são os evangelhos, eles retratam diretamente sobre essa promessa. E eles relatam a vida do Messias, a vida de Cristo. Messias quer dizer ungido, e Cristo quer dizer ungido também. Messias é hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento em hebraico, e Cristo em grego, que foi o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, essas duas palavras têm o mesmo significado, o nome Messias e Cristo. Enfim, e os 4 evangelhos eles sustentam, eles mostram que Jesus era o Messias prometido, porque em Israel tanto esperava. E eles mostram que onde Adão falhou, e onde o povo de Israel falhou, Jesus foi fiel. Em Romanos 5 fala que Jesus é o segundo Adão, e ele é o perfeito Adão, porque ele não pecou. E como Adão, como o povo de Israel, Jesus enfrentou as tentações de Satanás, como a gente pode ver a tentação no deserto. Como o povo foi tentado no deserto. O povo passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias. Vocês vão ver, lendo a Bíblia, várias analogias, vários números se repetindo. Porque, como a gente leu em Hebreus, o Antigo Testamento era sombra, era um vislumbre, mas não era exatamente como a sombra de uma árvore. A sombra de uma árvore é a sombra de uma árvore, não é a árvore em si. E Jesus também sofreu e enfrentou as tentações de Satanás, porém ele sobreviveu a todas elas sem cometer pecado. E Jesus, ele é o profeta prometido por Moisés. Deus falou que levantaria um profeta para Moisés. E ele é o rei que ocuparia para sempre o trono de Davi. Deus prometeu a Davi, olha só, vai ter um descendente seu que ocupará o seu trono pelo resto da vida e ninguém será capaz de tomar esse trono dele. Ou como bem antes Deus prometeu a Judá, que Jesus é da tribo de Judá,
que de Judá jamais se apartaria o cetro, jamais se apartaria o poder de um rei. E esse rei é Jesus, o Filho, o Divino Filho, o Filho de Davi, né? Jesus é chamado assim. E o Divino Filho do Homem, agora sim, o Filho do Homem prometido por Daniel, que Daniel viu vindo das nuvens. É Jesus, Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne. E depois dos 4 evangelhos no Novo Testamento, temos Atos. Atos, eu cresci na igreja, irmãos, desde os meus 4 anos. E quando eu entendi o que significava a palavra Atos, foi um tempo. E eu descobri porque Atos, na Bíblia em espanhol, é hechos, e hechos é feitos, são ações. Então, Atos são os feitos dos apóstolos, né? Talvez, não sei, pelo menos para mim, se perdi um pouco esse significado, Atos dos Apóstolos. Parecia para mim só um nome, mas é os feitos dos apóstolos, as ações dos apóstolos. Para a gente ter um pouquinho de noção. Eu não tinha isso. Mas em Atos, no livro de Atos, mostra como Jesus continua ativo no mundo, conforme a sua igreja se expande por todas as nações. Nós estamos em missões nacionais. E só o Evangelho ter chegado aqui no Brasil, ter chegado aqui em Vigário Geral, porque pensa, irmãos, quando Jesus prometeu que chegaria os confins da terra, chegou aqui a Vigário Geral. Se Vigário Geral não for os confins da terra, não sei o que mais é. Mas isso mostra que Jesus continua ativo, e através da sua igreja. Em Atos mostra como a igreja foi constituída. Então, se o Evangelho chegou até nós, chegou até a nossa nação, isso mostra que Jesus está ativo. O Espírito Santo derramado em Pentecoste, que Atos começa com Jesus ascendendo aos céus, subindo aos céus, e a ascensão de Jesus é uma doutrina muito importante para a gente, irmãos. É muito importante para a gente. E pretendo, daqui umas aulas, abordar um pouco mais sobre a ascensão de Jesus e como é importante que a gente creia que Jesus subiu em carne, subiu em corpo. Enfim, porque se ele subiu, ele voltará. Só um spoiler. E ele envia, então, quando Jesus sobe. E por que é uma doutrina importante? Porque Jesus subindo, ele viu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E os discípulos andaram 3 anos com Jesus, mas no final eles perguntaram: mostra-nos um Pai. Por quê? O Espírito Santo ainda não tinha vindo e nos convencido. Jesus falou para Pedro: olha, quando você se converter, apacenta teus irmãos, cuida dos teus irmãos. Então, através do Espírito Santo, o Evangelho, Cristo é ativo no mundo, através de nós, através do crescimento da igreja, através dos dons repartidos. Eu particularmente, não sei os irmãos, não sei o que os irmãos pensam sobre isso, mas eu particularmente acredito que os dons continuam porque a igreja continua se expandindo. E ainda ela está sendo moldada, está sendo, como que eu posso dizer, construída, não só no mundo inteiro, nos grandes centros, como nos povos mais distantes. Eu vejo o Espírito Santo agindo e ativo na igreja, através de seus dons, através das suas manifestações de conversões, de avivamento. O que é um avivamento? Conversões em massa. E eu vejo o Espírito Santo agindo nesses arrependimentos em massa e conversões em massa. Então o Espírito Santo, ele consolida a igreja, ele constrói a igreja, ele prepara o fundamento através dos apóstolos da igreja como a nova sociedade de Deus.
e capacita ela a crescer e realizar a obra de Cristo. E o livro de Atos termina com Paulo sendo preso em Roma. Então, durante todo o Novo Testamento, a gente vê várias vezes o cumprimento de promessas feitas por Deus no Antigo Testamento sendo cumpridas no Novo. Por exemplo, Jesus é o novo Adão, como eu disse, está lá em 1 Coríntios 15, versículo 45 ao 47. Jesus é o justo prometido por Deus, que está lá em Atos 3, 14, 1 Pedro 3, 18 e 1 João 2, 1. Jesus é maior que Moisés, como diz lá em João 1,17, no 5 ao 45, 46, e Hebreus 3, do 1 ao 6. Jesus é superior, é maior que Davi, porque Davi e Salomão também, eles são até hoje os grandes reis de Israel. Até hoje, se perguntar para um judeu, para um israelita, quem foi o maior rei de Israel foi Davi e Salomão. Davi pelos seus grandes feitos, Salomão porque construiu o templo. E Jesus é superior a Davi, como diz lá em Mateus 22, do 41 ao 45, e Atos 2, do 29 ao 36. E Abraão, Jesus disse que Abraão se alegrou ao ver o seu dia. Então Jesus também é maior que Abraão. Em João 8, 56 ao 58 diz isso. Então as promessas feitas no Antigo Testamento são as promessas cumpridas em Jesus. E o tema da Bíblia? O tema da Bíblia, como eu disse na primeira aula, é Jesus. Se a gente pudesse resumir a Bíblia em uma palavra só, seria Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria e o Novo Testamento mostra o Cristo que veio. Então tudo na Bíblia é sobre Jesus. As promessas são sobre Jesus. As profecias são sobre Jesus. A gente tem vivido uma época em que a gente tem sido muito egocêntricos. A gente só consegue se ver. A gente não consegue ver Jesus. Parece, às vezes, eu acho que Jesus sumiu das igrejas. Parece que... eu esqueci o nome. Vou lembrar. Parece um pensamento filosófico que virou religião, que o homem é o centro, o homem é adorado, é muito engraçado, tão bizarro que chega a ser engraçado, irmãos. Um vídeo, eu esqueci o nome, mas é uma igreja que adora o homem, é muito engraçado, porque eles falam de uma maneira muito engraçada sobre o homem. Mas se não é parecido com muitas das nossas igrejas evangélicas, onde você entra e você só vê falar sobre o homem. É tudo sobre você. Você é o bonitão de Deus, você é a joia preciosa, linda, maravilhosa de Jesus. Jesus não, que Jesus ficou esquecido no canto. Tudo é voltado para nós, as palavras são voltadas para nós. Tem pregações que passa a pregação inteira, 1 hora, só falando sobre o homem, eu, nós, você. E Jesus ficou no canto, esquecido, amordaçado, né? Ele está usando máscara, mas é de focinheira mesmo, sem chance de falar. E Jesus já foi embora há muito tempo dessas igrejas. Mas que da nossa boca não possa ir embora, irmão. Da nossa igreja não possa ir embora. E Charles Spurgeon, que foi um pastor batista, século, acho que 18, pastor batista inglês, da Inglaterra, ele disse uma vez assim: se você vier aqui o público, se você quiser falar algo e não for sobre Jesus, volte para casa até que você tenha algo interessante para falar. Porque a única coisa que nos interessa é Jesus. Porque se não for falar sobre Jesus, irmãos, porque Jesus é o centro de toda a Bíblia. Como eu disse, a gente costuma pegar grandes histórias do Antigo Testamento e não, eu sou Davi que vou derrubar meus gigantes, que não sei o que e tal.
Mas, irmãos, aquela história ali de Davi, a gente é os soldados, tudo acovardado, com medo de Golias, com medo de morrer na guerra, com medo de enfrentar o gigante. Nós somos os covardes. Jesus é Davi que derruba os nossos gigantes. Jesus é o corajoso. O centro da Bíblia é Jesus. Nós lemos a Bíblia. E por que é importante a Bíblia? Nós lemos a Bíblia porque amamos a Cristo, porque queremos saber mais sobre o seu amor por nós. E é somente através da Bíblia que nós podemos conhecer a Deus. Como que se conhece a Deus? Como que eu posso conhecer a Deus? Através da Bíblia, porque Deus escolheu uma forma magnífica de se revelar, que foi através da palavra de Deus. E é tão importante isso, porque qualquer coisa que quiserem inventar acerca de Deus e que inventam acerca de Deus e sobre Jesus é jogada fora, é rejeitada, porque nós temos a Bíblia, nós temos um parâmetro. Tudo que falarem sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre Cristo, cristianismo, que está fora da Bíblia, a gente rejeita, porque não é o que você acha. Tem gente que fala, não, está assim na Bíblia, mas eu acho. Não interessa o que você acha, interessa o que a Bíblia diz. Ah, mas é duro demais, é pesado demais. Aconteceu com Jesus. Falaram, duras as tuas palavras, já tinha um monte de gente indo embora. Aí fala, duras são tuas palavras, Jesus, quem pode suportar? Aí Jesus falou, vocês também querem ir embora? Podem ir. Podem ir embora. Vocês não querem ouvir minhas palavras. E aí Pedro vira e fala, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo, é duro, é difícil ouvir as palavras de Jesus, mas para onde eu vou se só tu tens palavras de vida eterna? Agostinho de Hipona, que foi um monge, ele é até considerado santo, talvez vocês tenham ouvido falar Santo Agostinho, São Agostinho. Ele fala, Senhor, é duro é te servir, mas impossível te deixar. E ele tem outra frase que eu amo também, que é, feriste-me a palavra, feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes que entra rasgando tudo, ferindo tudo, machucando tudo. Porque ela quebra todas as nossas convicções, ela tira a gente do nosso pedestal. Por isso que igrejas que pregam o Evangelho estão vazias. E igrejas que pregam autoestima, quanto você é legal, quanto você é bom, estão cheias. Porque ninguém quer ouvir sobre a verdade. A verdade dói, mas irmãos, a verdade liberta. E Oséias 3 ou 6 diz assim, que o Senhor faz a ferida, mas Ele sara. Então a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que entra rasgando tudo, quebrando todas as suas convicções, todos os seus achismos. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus e ela nos liberta, é impossível deixar Deus. Desde então, desde quando a palavra de Deus me feriu e me tirou do meu pedestal e quebrou todas as minhas convicções, eu amo o Senhor. É o amor. O amor, ele não bajula. O amor não te esconde a verdade. Quem te ama mesmo, ela fala a verdade para você. Quem não te ama, não vai falar a verdade para você. Não vai falar que você está errado. Vai deixar você se prejudicar, se machucar. Mas quem te ama mesmo, ele vai falar a verdade. Porque leais, em Provérbios diz, leais são as feridas feitas por um amigo, melhor que um beijo de um inimigo. Então prefira as feridas de um amigo, de alguém que te ama, do que os beijos de um inimigo. E a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Ela é uma espada de dois gumes afiada. Dois gumes é que corta dos dois lados, não é uma faca que corta de um lado, corta dos dois lados. E a gente conhece a Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia. Porque em Romanos 10:17 diz assim, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Alguns legalistas frios, né? A galera que, não, a gente é salvo
cumprindo toda a lei, né? Tem uma galera aí que inclusive está te ligando, irmãos, porque não pode bater na tua porta, estão te ligando. Já me ligaram 2 pessoas. Não, que você tem que cumprir a Bíblia. Teve uma pessoa dessas que me ligou e falou assim que eu tenho que me qualificar para entrar no céu. Aí eu falei assim para ela, e os irmãos também me perdoam. Eu falei assim, me desculpa pela palavra, mas se for pelas minhas qualificações, se for pelo como eu faço, eu estou ferrada no inferno. Estou lá em primeira classe, indo para o inferno. E isso é um legalista. Nós não somos salvos por cumprir a lei, porque ninguém cumpre. A gente viu isso no Antigo Testamento. Estamos falando justamente sobre a solução disso. Então, alguns legalistas frios lutam pela Bíblia, mas eles não amam o Senhor descrito na Bíblia. Antes da pandemia, lá no início do ano, a gente fez um estudo sobre Salmos 23. E Salmos 23 é o Salmo do Pastor, que muitos conhecem o Salmo do Pastor, mas poucos conhecem o Pastor do Salmo. E a Bíblia nos mostra que Cristo, para que possamos olhar para Cristo como foco de nossas esperanças e o centro da nossa atenção, a Bíblia mostra que temos que olhar para Cristo como foco de nossas esperanças e da nossa atenção, mas a gente falha miseravelmente nisso, porque a gente tende sempre a colocar nossas esperanças em outras coisas. Ontem eu compartilhei um texto e o pastor Guilherme Nunes, é muita verdade. A gente nunca assume que a gente sempre fala para Deus, mesmo que não diretamente, que o futuro que a gente planeja para nós mesmos, o amanhã que a gente planeja para nós mesmos, é melhor que o dele. Até porque quem tem coragem de falar para Deus, ó Deus, meus planos são melhores que os seus. Mas na prática a gente faz isso. Então, irmãos, sobre a esperança, todas as respostas que a gente precisa está em Cristo. E Cristo não é apenas o Redentor prometido ao povo de Deus e Israel no Antigo Testamento, mas também para mim e para você. E vamos falar um pouco sobre relacionamento. O relacionamento prometido, o povo da nova aliança, que somos nós. Cristo, ele veio para um povo. E por causa do pecado, a humanidade, embora criada à imagem de Deus, perdeu a capacidade de se representar perfeitamente a Deus. A gente manchou a imagem de Deus que nós tínhamos. Você não consegue refletir perfeitamente mais, depois da queda, depois que Adão pecou, a imagem de Deus. Essa imagem está borrada, como se fosse um espelho embaçado. Porque Adão era o nosso representante. Adão, Deus colocou ele como o cabeça da humanidade, como representante da humanidade. Ele pecou, ele caiu. Desde então nós herdamos esse pecado de Adão. Até porque se fosse nós, também cairíamos no mesmo pecado, assim como caímos. Mas Jesus veio e exibiu, refletiu essa imagem de Deus perfeita mais uma vez. E ele veio também para formar um povo chamado a refletir essa imagem para toda a criação. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, está lá em Romanos. E Cristo, como eu disse, na ceia a gente fala isso, ele criou ele fez uma nova aliança no seu sangue. E essa nova aliança simboliza um novo relacionamento que nós cristãos temos com Deus. Como eu disse, uma aliança, ela representa um relacionamento. E é muito mais que uma aliança material, feita de ouro, de prata, de folhado, seja o que for. É muito mais que uma aliança jurídica que Deus fez conosco. E Isaías 54:5 diz assim: porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. Olha só que interessante.
E Isaías 54, se eu não me engano, é aquele... Eu amo Isaías, irmãos, e esse diz assim: cante, ó estéreo, você que nunca teve filho, você que nunca sentiu dor de parto, cante de alegria, porque mais são os filhos da estéreo do que é da que teve filhos, né? Simbolizando o povo do Senhor, né? E fala: o teu Criador, o teu marido, é o teu esposo, né? A gente tem um relacionamento com Deus. E Cristo, Ele também é um mediador do seu povo. O que é um mediador? Um mediador é aquele que está entre uma pessoa e outra. Ele está ali no meio, mediando. Pode ser um debate, aí ele pergunta, ele pega a pergunta, na rádio, por exemplo, pega a pergunta de um ouvinte e passa para o pastor que está ali para responder, ou candidato, seja o que for. Né? Às vezes ele reformula para a pessoa entender melhor. Eu já fui mediadora de educação especial. E aí eu ficava com um aluno, que ele é especial, e tinha a professora e eu ficava com ele. Então eu tentava transmitir o que a professora estava explicando de uma forma que ele entendesse, já que ele não entendia como as outras crianças entendiam. Então eu ficava ali mediando, né, falando ao ouvido dele: ó, isso que a professora está falando, mas que ele não entendia muita coisa ali da matéria, aí ficava: ó, é isso, aquilo. Quando os outros ficavam no caderno lá de matemática, 4 mais 1, ele ficava com um brinquedo contando com ele. Então é um mediador isso. E Cristo é aquele que nos media entre Deus. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A gente se achega a Deus, se aproxima de Deus através de Cristo. E Jesus disse assim em João 2: destruam esse santuário e em 3 dias eu levantarei. Jesus estava em pé no templo naquele momento, mas ele não estava se referindo à edificação, mas a si mesmo. Jesus estava falando dele mesmo. Por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus é um novo templo. Naquela época, o templo, ele tinha a Arca da Aliança e representava a presença de Deus. No Novo Testamento, Jesus é o novo templo. A gente costuma chamar isso aqui de templo, mas não é bem templo. Isso aqui é uma igreja, né, institucionalizada, tá? Um prédio, mas templo em si não é, porque templo agora é Jesus, né? A presença de Deus em nós é representada agora através de Jesus, não através de nada. Tanto é que a gente não tem nenhum simbolismo aqui em si para adorar, para prestar conta, para nos mediar. O próprio Jesus nos media através de Deus. A gente não precisa de mais nada para adorar a Deus. Eles precisavam ir do templo. Por isso que Davi disse: uma coisa peço a ti, eu a buscarei, que eu possa habitar no seu templo todos os dias. Por quê? Porque ele queria estar constantemente na presença do Senhor. E Jesus, esse é um novo local. Isso não te isenta de vir para a igreja não, tá, irmão? Você não vai virar desigrejado não, porque isso aí não tem nada a ver. A gente precisa estar em comunhão. Jesus instituiu a igreja e a gente precisa estar em comunhão. Mas nada, nenhum objeto mais representa a presença de Deus. Jesus é o próprio novo local de encontro com Deus e com o seu povo, não mais a tenda, o santuário, o templo. Em João 4:20, Jesus disse para a mulher samaritana, a mulher samaritana disse a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que o lugar que deve se adorar? E Jesus respondeu para ela: mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Porque os samaritanos não se davam com os judeus, eles não iam, eles iam lá só para adorar, eles tinham um outro monte. E Jesus falou: olha só, chegar uma hora que o Pai vai procurar os verdadeiros adoradores, não vai ser local não, vai ser o coração. E Jesus não veio apenas para ser como um profeta ou como um rei, como um Messias. Ele veio também como nosso sumo sacerdote, sabe? Aquele que colocava a mão
para transferir a culpa, Jesus nos concede um novo relacionamento com Deus, a solucionar o enigma do Antigo Testamento. Qual era? Semana passada, perdoar a maldade, os nossos pecados, e não considerar inocente quem é culpado. Então, quando Jesus foi pregar na cruz, foi punida a culpa de todos que um dia viriam a se arrepender e colocar a sua esperança nele. Por isso que eu comecei a falar sobre esperança. Porque todos aqueles que um dia colocaram sua esperança em Jesus e se arrependerão dos seus pecados, Jesus, ele assumiu essa culpa. Ele recebeu essa punição, a condenação que era minha e sua. Ele suportou todas as nossas culpas para que nós pudéssemos ser perdoados. E após a ressurreição, Jesus nos ensinou algumas lições. Jesus disse em Lucas 24, 45, diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhe: assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então o sofrimento de Cristo proporciona a nós, seu povo, aos cristãos, um meio para que sejamos perdoados, que é exatamente o que Deus prometeu por meio do profeta Isaías. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías 53, versículo 4 ao 6. Amém? Que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E eis o que Cristo fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje, se nós temos um relacionamento com Deus, nós fizemos as pazes com Deus. Isso é reconciliação, fazer as pazes. Se nós temos paz, é porque o nosso castigo esteve sobre ele. E ele foi ferido, esmagado e levou sobre ele todos os nossos pecados. O corpo de Cristo fornece o sacrifício, é o sacrifício sacerdotal que precisávamos entre Deus e nós, para que sejamos o povo que pertence a Deus. E ele nos ensinou que, como diz em Marcos 10, 45, que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Em Filipenses 2 também diz isso. E Cristo nos substituiu naquela cruz. É por isso que a gente canta: por ter morrido em meu lugar te agradeço, porque de fato, e não, o que mais doeu talvez não tenha sido os pregos, irmãos, mas sim toda a indignação e a ira de Deus sobre ele, que Deus está executando ele. Em Isaías 53 diz que Deus agradou moê-lo, esmagá-lo, feito em pedacinhos. Isso foi fisicamente, foi espiritualmente. E isso era para ter acontecido conosco, e como vimos, seria totalmente justo. Mas em vez de nos moer e ter prazer em nos moer em pedacinhos, ele moeu seu filho. E ele é o nosso cordeiro sacrificial, nosso substituto. E ao agir como nosso substituto, ele nos comprou no seu próprio sangue, como diz em Atos 20, 28. Cristo é a resposta, é o enigma do Antigo Testamento. Em Cristo somos santificados. A mesma coisa que Deus queria
com o seu povo no Antigo Testamento, e eles jamais conseguiram por conta própria, que era se santificar. Deus agora optei por meio de Cristo, um remanescente, uma nação, um povo para adorar com os lábios, com o coração e com uma vida santa. Em Efésios, Paulo diz que os Efésios tinham sido salvos. Em Coríntios ele diz que eles estão sendo salvos. E aos Romanos ele diz que eles serão salvos. E nós cristãos já somos considerados santos em Cristo, estamos sendo feitos santos e seremos, pela graça de Deus, um dia santos. É o já e ainda não, o reino de Deus já veio e ainda vai vir. Então a gente está nesse processo de santificação. O cantor Daniel Souza canta uma música que diz assim: fui livre da culpa e do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado livre serei. Então a obra que Deus começou em nós esperamos ansiosamente por essa conclusão, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para completar até o dia de Cristo. E as Escrituras foram dadas ao povo de Deus para que eles saibam aonde encontrar a salvação, que se não formos salvos, acarretará o juízo de Deus. E nós agora temos um advogado, né? Por isso que João fala: irmão, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, a gente tem um advogado junto ao Pai, que ele nos defende. Ele fala: eu substituí eles, eu sofri já a punição, eu já sofri o juízo de Deus por eles. Então, qual é o objetivo da história? Por que a vida, o universo existe, afinal? A gente concluir. Qual é o propósito da vida? Parar para pensar. Qual é o propósito de estarmos aqui? Disso tudo existir. O propósito da vida, irmãos, é glorificar Deus e se deleitar nele para sempre. Nós existimos para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então, que a gente possa crer em Cristo e na promessa de Deus. O melhor de Deus já veio, ele não está por vir. O melhor de Deus é Jesus. Se Jesus não for o melhor de Deus para a sua vida, irmãos, não sei. Não sei, mas Jesus é o melhor de Deus que já veio. Não está por vir, já veio. É Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória, como diz no Novo Testamento. Então que você possa crer na promessa de Deus. E este foi o panorama da Bíblia como um todo. Semana que vem vamos abordar sobre algo, vamos dar um resumo sobre os livros da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento. E aí a gente vai caminhar sobre alguns temas mais detalhadamente. Eu acho que algumas coisas ficaram em aberto, ou não ficaram muito bem explicadas, mas a gente vai tratar tema por tema. Deus, criação, pecado, tudo isso numa aula só, né? Uma aula só falando sobre criação, uma aula só falando sobre pecado, sobre a queda, e sobre a redenção, sobre Cristo. E a gente vai caminhando aí no que a gente chama de base dos fundamentos do Evangelho, que é tão essencial para a gente entender. E tão pouca gente entende, tão poucos cristãos entendem. E aí a gente vai entender. Não entendo tudo plenamente, com habilidade, mas a gente vai aprendendo junto, irmãos. Amém? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Então, amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa aula, por a conclusão dessa etapa sobre a Bíblia como um todo. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes e o coração para as Escrituras, como fizeste com os discípulos. Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que nada somos, nada merecemos de Ti. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus de amor. Deus que perdoa as nossas iniquidades, mas também não deixa impune
aquele que é culpado e que também nos substitui na cruz, Deus. Muito obrigado. Que dia após dia a gente possa pregar esse evangelho, Senhor. Sem medo, Deus. É confronto, é dolorido pra gente, que somos tão cheios de nós mesmos, Senhor, então nos fere, nos quebra convicções, nos desconstrói, derruba tudo, mas nos sara, nos salva, nos liberta, Deus. Que a Tua verdade possa nos libertar dia após dia e que o Teu Evangelho seja pregado em Vigário Geral, Jardim América, no Rio de Janeiro, no Brasil e em todo o mundo, Deus. Que os Teus filhos se manifestem, Deus, e que possamos nos render, Senhor, dia após dia, debaixo da Tua potente mão, Deus, e que possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder, na Tua palavra, Senhor, cada dia mais e mais, lendo a Tua palavra, que é o que nos traz vida, é onde o Senhor se revelou a nós, onde nos aproximamos de Ti e temos relacionamento. Por isso que estamos dando essa aula, Senhor, para que eu e todo o Seu povo entenda a importância da Bíblia para nós. Quão é importante a Bíblia, quão é importante ler, quão é importante estudar. Estudar a Bíblia não é apenas para pastores, seminaristas, líderes, mas para todos nós, Senhor. Porque o Seu povo perece por falta de conhecimento. Então que prossigamos, Senhor, nos dê força, ânimo, para prosseguir em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém.